Tudo bem, presidente? Um abraço, boa tarde, obrigado pela sua atenção com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN, aí do programa Parados dos Esportes. Estamos aqui à disposição, Vera, quem puder, possa ajudar e falar um pouco mais sobre a Urban e sobre essa concessão que nós estamos fazendo aqui, que vai, como você disse, abrir na segunda-feira, aí, dia 14, às 9 horas da manhã. Presidente, o que dá para falar? Tivemos muitas propostas ou não dá para saber só quando vão abrir os envelopes mesmo? O que dá para dizer em relação a isso? Na verdade, tivemos algumas, várias retiradas pelo site, várias retiradas do site, mas tivemos algumas 4 empresas visitando aí o estádio, tentando pegar mais informações, conhecer, né, o pessoal que era de fora, conhecer o estádio, a estrutura, né, mas na verdade o certame é só às 9 horas e aí a gente vai ficar sabendo quem vai estar apresentando propostas aí para essa concessão. Já vou passar a bola para o Valdencir Vicente, presidente, mas uma pergunta que pode até parecer simplista, mas é bom para ilustrar para o ouvinte da Rádio CBN. O Vieira Júnior, vamos supor, ofereceu a melhor, colocou o envelope de melhor proposta e ele passa a ser o administrador do Martins Pereira. A partir deste momento, o São José Esporte Clube, por exemplo, ele tem jogo marcado do Campeonato Paulista. Os dirigentes do São José têm que negociar com o novo gestor, o Vieira Júnior, ou não é assim que funciona? Não é. No próprio edital existe uma previsão já das datas disponíveis para o São José realizar as partidas dos seus campeonatos, né, aqui como casa-sede, né, aqui no nosso estádio. Então já está previsto isso, basta que o São José apresente a tabela, né, que é sempre que acontece isso todo ano, né, aí ficaria automaticamente reservado para ele esses jogos, esses dias, né, para esses jogos. Então isso já está previsto. Embora, é claro, né, que vai conversar até com os detalhes aí com a própria concessionária, mas já está previsto no contrato, não haveria nenhum ônus para o São José, como está acontecendo hoje com a administração da Urban. Ou seja, o São José, que é o time da cidade, tem entre aspas, uma certa prioridade para poder utilizar, independente da empresa que vença. Exatamente, isso não é uma prioridade, é um item contratual. Uma imposição contratual, ótimo. Imposição contratual, então está garantido esse direito do jogo do nosso futebol aqui em São José. O futebol feminino também entra nisso ou não? Não está escrito o futebol feminino, mas ele é negociável também. Muito bom. 4h43, Valdencir Vicente, o diretor-presidente da Urban, José Nabuco Sobrinho, está com a gente, Valdencir. Opa, e é sempre bom conversar com ele, afinal de contas, não está sempre no noticiário, aqui nas nossas conversas. Antes de mais nada, parabéns aí pela administração do estádio, nessa fase sem público presente nos estádios aqui no Brasil, com todos os jogos sendo transmitidos via internet, principalmente os que estão vendo o Martins Pereira estão gostando. Dizem até que é um estádio para o Brasileirão, para o Paulistão, pelo menos de estádio continuamos bem, né, presidente? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Continuamos bem, nós continuamos fazendo a manutenção, continuamos trabalhando como sempre trabalhamos, né? Infelizmente nós não temos público, a gente gosta de ver a casa cheia, gosta de ver o público lá, mas os jogadores não tem nada a reclamar. O gramado, todo ano a gente faz uma parada, uma recuperação no gramado, mesmo não tendo o volume de jogos que a gente gostaria, mas nós fizemos nesse ano, deixamos o gramado em padrão, a gente costuma falar aqui padrão FIFA, né, que era um termo antigo, a gente deixa num padrão bem razoável, então o gramado, os jogadores que vêm jogar aqui sempre falam bem. E a gente tem a estrutura de limpeza, de manutenção, os vestiários, tudo em dia, tudo ótimo para atender. E as cabines também para o pessoal de vocês, a imprensa, está sempre disponível aí, sempre adequada ao que o público e a população de São José dos Campos merece. Bom, o que a gente vê no futebol assim, que é o principal assunto, é o seguinte, né? A gente, acompanhando os grandes times de São Paulo, de vez em quando um grande show no Morumbi, o São Paulo levava o jogo dele para o Pacaembu. O Palmeiras também, em 2019, recentemente, ele até perdeu um mata-mata de Libertadores para o Grêmio, teve que jogar no Pacaembu, porque tinha um show já do Sandy Júnior programado lá para a Arena Palmeirense e coisa e tal. O Corinthians também, se ficar sem o estádio, poderia correr para o Pacaembu.
É claro que teve lá o hospital de campanha, não sei se o Pacaembu hoje estaria disponível, mas em São Paulo, o que significa que tem um estádio alternativo. Aqui, por exemplo, a concessionária vem, marca um show com os Beatles, um exemplo, né? E os Beatles só podem vir para São José dos Campos no dia 28 de outubro, um exemplo. E vá que o São José em seu campeonato, caminhando, ganhando, jogando, passando pelos adversários, ele caia justamente numa decisão no dia 28 de outubro, dia do jogo, tem que jogar nessa data. Aí fica difícil, né? A gente não tem um outro estádio na cidade. Então, eu acredito que a única preocupação do torcedor é essa, o time ter que se deslocar para outra cidade por conta de, quem sabe, uma coincidência de datas entre evento e jogo importante, não, presidente? É verdade, mas a gente tomou esse cuidado, basta que no início das competições, no início do torneio, a gente já tem uma tabela e já tem a previsão, mesmo sabendo que não estando definido quem são os últimos times, né, os que ficaram por último, que seriam os disputando a final ou as quartas de finais, e já está reservada uma tabela na federação. Então, isso daí é passado para o concessionário e ele é obrigado por contrato a reservar essas datas para o jogo de São José. Então isso não teria condição de acontecer, a não ser que ele tivesse que pagar alguma indenização muito alta, que não sei se valeria a pena. Bom, nos idos anos de 80, da década de 80, o administrador saudoso João Moreno chegou até pensando em fazer um rodeio no Martins Pereira para levantar um dinheiro para o São José poder sobreviver, tal, contratar jogadores, isso e aquilo, né? E ele garantia, né? Eu sei depois arrumar esse gramado aqui, pronto. E é claro, o tempo mudou, o tempo passou, as coisas mudaram. Hoje, quem assumir o Martins Pereira vai ter liberdade para promover shows, barulho assim no bairro, é permitido um show, uma noite, uma madrugada com barulho de show, dá para fazer rodeio, a festa de peão lá de Barretos vir para São José dos Campos, um exemplo. O que a nova concessionária pode fazer para ter o Martins Pereira como algo interessante, presidente? Está disponível para eles a fazer qualquer tipo de evento, né, esportivo ou cultural, e eles só têm que ter o cuidado de manter o gramado em condições de jogos para esses dias que foram reservados. Então, ele tem que manter o gramado em condições, isso é super importante. Outra coisa também que incentiva, não só fazer os eventos, né, é possível também a empresa que for concessionária, ela construir, fazer um empreendimento imobiliário também. Então isso é uma coisa que já foi discutida no passado, se poderia ou não, pode, até a estrutura ali, a área, ou fisicamente, né, onde está a lei de zoneamento permite a fazer um empreendimento imobiliário ali na área do terreno lateral, ali, fica do lado do estacionamento, que é parte do integrado do Martins Pereira. Então tem vários incentivos. Não só o futebol propriamente dito, é possível ter outros tipos de esportes também, utilizando o rugby, por exemplo, que é bem conhecido em São José dos Campos, poderia também utilizar para competições, como nós já fizemos competições até internacionais de rugby ali no nosso estádio, ou eventualmente algum outro tipo de competição esportiva, além dos eventos, como você falou, shows que demandariam um público maior, né? Até 13 mil pessoas poderia facilmente ser colocado ali e é licenciado pelo Corpo de Bombeiros. Presidente, em que pese o Martins Pereira ter sido renovado aí ter sido remodelado em 2013 por conta de uma possibilidade de uma seleção vir a São José e treinar por conta da Copa do Mundo e tudo mais, hoje o estádio Martins Pereira podemos chamar de um elefante branco ou não chega a tudo isso? Não chega a tudo isso porque ele tem condições de virar como algo lucrativo para uma empresa que é do ramo, que poderia ser concessionária e é do ramo. O que acontece hoje, por que se é tão interessante, por que a Urban não faz isso? Porque não é vocação da Urban. A Urban ela cuida da administração das gestões da cidade, ela cuida de manutenção, ela cuida de limpeza pública, ela cuida de funerária, então ela tem uma série de outros eventos e ela não tem especialidade
em fazer eventos nem esportivos nem culturais. Isso demanda de gente especialista, empresas especialistas em fazer isso. E com certeza a demanda reprimida hoje em São José, tanto para eventos esportivos quanto para eventos culturais de vulto, como esse de mais de 10 mil pessoas, é o que faz atrair as outras empresas até de outras cidades a vir em São José para poder fazer concessionar esse estádio. E se eu tiver uma equação financeiramente ajustada, certamente nós teremos sucesso nessa empreitada de fazer essa licitação da concessão. Ô presidente, se eu não estou enganado, esta é a terceira tentativa de licitação, não é? Sim, exatamente. Nós fizemos a primeira, ela ficou um pouquinho fora do contexto do mercado. A segunda a gente já conversou muito mais e tinha realmente gente interessada, empresas interessadas, que aumentamos o prazo, então, que é o prazo importante para quem vai investir nesse tipo de concessão. Hoje o prazo é de 25 anos, podendo ser prorrogado para mais 10 anos, então passa 35 anos e passa a ser interessante também. E a gente tinha uma outorga obrigatória, chamada fixa, né? Inicial era obrigatória, agora a gente tirou essa outorga inicial, mas sugerimos alguns investimentos, como a melhoria colocando cadeiras onde não tem ainda, onde está só arquibancada, uma melhoria na parte das áreas VIPs ou na área de imprensa ali também, e eventualmente também está disponível, como eu falei, fazer uma construção imobiliária. Quer dizer, com essas facilidades, né, eu acho que a gente tem mais chance de conseguir em relação às outras duas tentativas que foram feitas. Eu já vou passar para o Waltencir de novo. Ô, presidente, a gente está falando de uma concessão, mas existe alguma possibilidade, eu não sei se jurídica, enfim, existe alguma possibilidade de venda do estádio ou não? Não, sempre existe, mas não é o caso agora. O caso é só uma concessão e o patrimônio continua sendo um patrimônio da Urban. Eu teria que fazer uma outra alternativa, né, um outro processo licitatório para fazer uma venda, mas não é o caso agora e a gente não é interesse do município vender. Esse é o patrimônio da cidade de São José dos Campos. Perfeito. Waltencir? Bom, duas coisinhas importantes, né? Uma que o torcedor sempre pergunta, a empresa pode então abrir o estádio para um outro time. Daqui a pouco ela quer trazer um time diferente aí, lançar uma equipe nova. Ela tem essa autorização, ela pode colocar em campo um concorrente, entre aspas, para o São José. Isso também pode. Pode, sem nenhum problema. Eu acho que esse era um interesse, é alguma coisa interessante também para quem está fazendo esse tipo de negócio. A cidade, inclusive, comporta 2 ou mais times. Nós somos uma cidade grande, então não vejo isso como uma grande dificuldade. Eu lembro que na época o pessoal da Red Bull, eles estavam, se eu não me engano, não lembro, mas Barueri, se eu não me engano, eu acho que era isso. Seria muito interessante se eles viessem para cá, mas eles foram para Bragança, né? Então eles poderiam ter vindo para cá, para São José, então era algo que poderia acontecer também. Não vejo nenhum problema e a cidade comporta, e como eu disse, o assunto do esporte já está reservado em contrato. Bom, e recebendo esses visitantes que vieram conhecer melhor o estádio, nos contatos, em que ponto eles ficaram mais ligados, assim, mais interessados? Você sentiu que algo realmente mexeu com eles nessas visitas, presidente? Na verdade, é o contexto como um todo, né? Ali nós temos que lembrar que é um estádio, embora seja, vamos chamar assim, estádio antigo no ponto de vista da estrutura, ainda é um estádio com fosso, né? Então a gente já sabe que tem até mais. Ele a manutenção é bem feita, tem todas as áreas, as lanchonetes, são todas adequadas, cabines para a imprensa, é um lugar adequado, com acessibilidade, então é um lugar adequado, numa posição adequada, numa região da cidade adequada, próximo à Dutra. Agora a linha verde vai chegar ali perto também do lado, então tem uma boa facilidade de acesso. Então teve vários pontos, não é um especificamente, né, mas vários pontos. E o custo também de manutenção não é um custo tão caro quanto manter alguma coisa, por exemplo, como você falou de Pacaembu, né, alguma coisa na cidade de São Paulo. Aqui em São José é possível ter um custo menor também de manutenção. Então são vários fatores ali que passa a ser interessante o estádio para uma concessão.
Aliás, a segunda pergunta, Vieira, Fica à vontade. O custo de um estádio de futebol para um time como o São José, né? Para o São José, R$5.000 às vezes faz falta na hora de fechar as contas. Quanto custa um Martins Pereira, um estádio de futebol como o Martins Pereira, para que o São José possa jogar mensalmente assim? Não entendi. O valor do patrimônio ou o valor do custo de manutenção? O custo de manutenção, né? Para um time se manter numa Série A2 e A3. A manutenção do estádio hoje é em torno de menos de R$100.000, né? Mas existe outro fator que a gente tem que levar em consideração, que tem a depreciação também. Então, se considerar a depreciação, não é um cálculo contábil, né? Mas vale uma referência, passa um pouco de R$100.000. Mas de 60 a 100 mil é possível fazer uma manutenção do estádio e manter nesse nível que a gente tem mantido aí. Presidente, para a gente fechar, a gente tem mais 4 minutinhos apenas. Mediante as visitas que aconteceram no estádio Martins Pereira, de pessoas provavelmente interessadas aí nessa licitação, vocês da Urban estão esperançosos que na abertura dos envelopes tenhamos aí um novo concessionário do Martins Pereira? Nós estamos acreditando que é possível realmente parecer, até porque vale a pena também citar que existe também a prefeitura, porque a Urban está fazendo do estádio, porque o estádio é patrimônio da Urban. E a prefeitura está fazendo uma licitação também de concessão da arena esportiva. Existe até empresa interessada nos dois, porque eventualmente tem uma certa sinergia entre ter uma quadra de esportes para eventos esportivos de jogos de quadra, né? Com uma plateia até 5 mil espectadores, mas pode ter algum evento também esportivo, social, cultural, de até 5 mil pessoas, e quando eles precisarem de alguma coisa maior, de volume maior, eles podem trazer para o estádio ou um outro tipo de esporte, que é o futebol, o rugby, como eu falei. Então, existe também essa sinergia entre, é provável, e a gente espera até que aconteça isso, que o mesmo grupo, a empresa que esteja interessada no estádio também estaria interessado na arena. Isso é uma conversa até no começo, lá o ano passado, que isso seria importante. Isso é também um dos motivos que a gente está fazendo as duas concessões praticamente ao mesmo tempo. Ô presidente, rapidinho, mais em 2 minutos, peço ao senhor que seja sucinto, porque o Paulo Roberto ele perguntou aqui pra gente o seguinte: saiu a concessão, tem um novo concessionário, mas nesse meio tempo aparece alguém que queira comprar o estádio. É possível ou ele tem a garantia de permanência com o novo concessionário? Garantia. O contrato assinado ele tem uma vigência de 25 anos e só depois de 25 anos é discutido se vai ser prorrogado ou não. Perfeito. Valdecir Vicente, infelizmente não temos mais tempo. Presidente, quero agradecer muito a presença do senhor, foi muito esclarecedora, e que na próxima segunda-feira bons envelopes estejam em suas mãos para essa abertura e que um novo concessionário venha para administrar tão bem o Martins Pereira quanto a Urban está administrando. Um grande abraço, presidente, obrigado. Um abraço a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês. Até mais. Prazer é todo nosso. Conversamos com o diretor-presidente da Urban, José Nabuco Sobrinho, falando sobre este edital de concessão do estádio Martins Pereira. Eu acho que dessa vez vai, hein, Valdecir? Tudo pode acontecer, né, Vieira? Havia uma esperança de que na outra vez também fosse, né, e não foi, mas dessa vez, como o presidente deu a deixa aí, tem uma empresa que estaria interessada também na nova arena esportiva, né? E aí seria realmente uma tacada dupla. Então, tudo pode acontecer. O tempo passa, viu, Vieira? O seu João Moreno lá do céu só torce para que venha realmente uma grande administração para o estádio, que é a casa da Águia do Vale. É verdade, o seu João Moreno quis fazer um rodeio lá, Valdecir. Ele falou, deixa comigo, eu faço um rodeio aqui em 3 dias, eu arrumo esse gramado e a gente arruma dinheiro e sobe esse time. Aí o pessoal do meu falou, não, pode estourar tudo. Aí ele falou pra mim, eu faria o rodeio e garantiria o estádio. E eu falei pra ele, e eu acredito no senhor, viu, seu João? Seu João era bom demais. Faz falta o seu João Moreno. Valdecir Vicente, 5 da tarde. Grande abraço pra você, ótimo final de semana, hein, Valdecir? Muito obrigado, Vieira Júnior, estarei de plantão aqui no Jogo.